Meninos, eu voltei e o tema da aula de hoje é período pré-colonial. Corre lá, pega um papel, uma caneta e bora estudar história. Eu já falei para você na última aula essa que se você não assistiu, por favor, veja daqui a pouco, porque ela é importante, que a causa imediata para a expansão marítima foi a busca de novas rotas para o Oriente. A rota pelo Mediterrâneo já estava, digamos assim, ocupada, dominada pelos italianos e pelos muçulmanos, então havia aí uma busca, um afã por encontrar uma nova rota para o Oriente para acessar as especiarias, marfim, pimenta, cravo, ouro, enfim, produtos de luxo para abastecer a Europa. Esse mapinha mostra um pouco de como eram as rotas nesse período, as rotas de especiarias, rotas de comércio que havia aí ligando África, Ásia e a Europa. Nessa busca de acessar o Oriente por uma rota que não pelo Mediterrâneo, os ibéricos se destacaram, Portugal e Espanha. E por que isso? O pioneirismo dos portugueses pode ser explicado por alguns fatores, dentre eles o fato de em Portugal haver um grupo mercantil muito forte na época em que esse empreendimento foi iniciado. Além disso, os portugueses dominavam muito bem a arte da navegação, a tecnologia da navegação. Eles usavam quadrante, eles usavam astrolábio, eles criaram a caravela, que era uma embarcação muito tecnologicamente avançada para aquela época, vamos dizer assim. Outro fator muito importante é que Portugal tinha um Estado centralizado. Desde a Guerra de Reconquista se formou o Estado português e esse Estado foi consolidado na Revolução de Avis. Essa revolução também significou, de certa forma, um acordo da burguesia portuguesa com a coroa, com a dinastia de Avis, o que facilitou os investimentos para as grandes navegações. Então, tenho aí alguns motivos pelos quais Portugal era pioneiro. O autor Boris Fausto ainda fala na questão do espírito da aventura, porque navegar naquela época não era nada simples e o português tinha esse espírito aventureiro. A própria localização geográfica de Portugal, porque tecnologicamente não havia tantos avanços, então as correntes marinhas facilitavam a navegação dos portugueses e aquela localização geográfica ajudava-os a navegar. Então temos aí alguns fatores para o pioneirismo português. Com todas as condições reunidas, Portugal então se lança ao mar aí no seu périplo africano, buscando as Índias. O marco inicial do périplo africano é a tomada de Ceuta em 1415. Em 1498, o navegador Vasco da Gama consegue chegar às Índias em Calicut. Mas os portugueses tiveram nessa aventura a companhia, a concorrência dos espanhóis. Enquanto os portugueses queriam contornar a África, os espanhóis tiveram a ideia de chegar ao Oriente navegando na direção do Ocidente, porque ao contrário de muita gente hoje em dia, eles já sabiam que a Terra não era plana. Enfim, era esse o objetivo dos espanhóis. O que eles não sabiam, e não sabiam mesmo, é que havia um continente no meio do caminho. E então, em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América, mais especificamente às atuais Bahamas. E aí começa uma grande negociação entre portugueses e espanhóis para dividir o mundo a ser descoberto, o que resultou no Tratado de Tordesilhas em 1494. E foi esse Tratado de Tordesilhas que deu aos portugueses o direito de explorar as terras que eles descobriram aí em 1500. Sobre a chegada dos portugueses aqui, sempre tem aquela pergunta que diz se eles vieram por acaso, se não vieram por acaso. Os historiadores pararam um pouco de tentar responder essa pergunta. Muitos acreditam que não foi por acaso, porque há muitos indícios disso, mas a gente não pode bater o martelo acerca disso, e isso é historicamente irrelevante, na verdade. O importante para a gente aqui é saber que eles chegaram em 1500 e que a gente tem o início do período pré-colonial.
Por que período pré-colonial? Eu já falei em alguma das outras aulas que colonizar é habitar, é ocupar o território. E entre 1500 e 1530 aproximadamente, os portugueses não se esforçaram de forma nenhuma para colonizar, para habitar o Brasil, porque eles tinham interesses maiores, que eram as rotas para o Oriente. A gente sabe que em 1498 Vasco da Gama chegou em Calicut, então a descoberta do Brasil não foi algo muito importante para os portugueses inicialmente, e é por isso, porque esse local aqui não foi ocupado e explorado de maneira sistemática inicialmente, que a gente chama esse período de período pré-colonial. Eu vou falar muito rapidamente sobre o que é importante para a gente saber aí para o Enem sobre esse período pré-colonial. A primeira coisa eu já falei, que é que houve esse desinteresse inicial. A coroa portuguesa não fez grandes investimentos para explorar o Brasil nesse período. O segundo dado importante sobre esse período pré-colonial é que aqui foi feita basicamente a exploração de pau-brasil. Era uma madeira vermelha que servia como tinta e que também servia para a construção de móveis, para a construção naval e coisas do tipo, e tinha muito valor na Europa. Então os portugueses nesse período exploraram somente o pau-brasil. Como era feita a retirada? Bom, os indígenas retiravam e transportavam para as feitorias e carregavam as embarcações que levavam essa madeira para a Europa. Em troca do serviço dos indígenas, os portugueses pagavam com roupas, com ferramentas e coisas desse tipo, e esse tipo de troca a gente já conhece, se chama escambo. Para essa exploração e também para, digamos assim, proteger o território, os portugueses eles construíam feitorias, foi utilizado o sistema de feitorias. Feitorias eram fortificações, colocadas estrategicamente no litoral com esses dois objetivos: armazenar pau-brasil e também vigiar a costa, que era constantemente visitada aí por estrangeiros franceses, ingleses, holandeses, enfim, piratas de todo tipo. Então, não houve a tentativa de colonizar, de habitar o Brasil, havia a construção de feitorias. Por fim, nesse período eram feitas também as expedições guarda-costas, que tinham o objetivo de reconhecer o território e de expulsar inimigos, sejam eles indígenas ou estrangeiros. Os indígenas eram muito importantes nessas expedições, uma vez que a sobrevivência dos portugueses na mata se dava através de ensinamentos dados pelos indígenas. Então, essas expedições tinham grande participação dos indígenas que orientavam aí os portugueses na mata. Bom, pessoal, período pré-colonial é isso, não tem nada de muito conteúdo, porque foi um período curto em que poucas coisas aconteceram. Na próxima aula, a gente começa a falar sobre o período colonial e aí sim o conteúdo começa a ficar um pouco mais extenso. Então fiquem com Deus, até a próxima, fui!